Esse homem e essa mulher eram noivos e perderam a vida durante sua festa de casamento. Era novembro de 2023, quando os noivos Chatu e Kancha, depois de 3 anos vivendo juntos, decidiram oficializar a união dando uma festa de casamento. Mas tudo saiu muito errado. Por tudo que aconteceu naquela trágica noite, dá pra imaginar que o emocional de um dos envolvidos não estava muito bem equilibrado. O noivo, Chatu, era conhecido nacionalmente na Tailândia por ter representado seu país nos Jogos Paralímpicos de 2022 na Indonésia e no Camboja. O Chatu era atleta paralímpico porque ele sofreu um grave acidente enquanto era militar. Foi um atropelamento por um trem e, como resultado, ele perdeu a perna direita. Foi assim que o rapaz se dedicou profissionalmente à natação. E tudo isso, depois daquela noite, deixou o caso ainda mais conhecido e as pessoas ainda mais chocadas com tudo que houve. Mas vamos entender melhor em detalhes tudo o que aconteceu nessa festa de casamento. Eu sou Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui toda semana tem episódios novos, então se você gosta de true crime, mistérios, eu te convido a se inscrever e acompanhar o canal. Se puder, entre para o nosso clube de membros, porque ajuda demais nas nossas produções. Se não puder, ok, é só deixar o seu like, um comentário, nem que seja um emoji, porque já vai ajudar bastante a gente. E pessoal, vocês sabem que as festas de casamento estão presentes em culturas do mundo todo, não é? Sempre correspondendo aí a ocasiões de alegria, menos, obviamente, quando essas festas se transformam em sangrentas cenas de assassinatos. E o episódio de hoje é sobre essa temática, com 2 relatos que chamam a atenção tanto pela violência quanto pela ausência de motivos conhecidos. Óbvio que nenhuma razão ou motivo justificaria os crimes. Claro que nós estamos falando aqui apenas em termos de tentar compreender, as motivações. Mas vamos conhecer esses casos então. Vamos aos fatos. Antes de tudo acontecer, dos crimes acontecerem, alguns convidados já tinham ido embora da festa de casamento. Aqueles que saíram da recepção antes de tudo acontecer foram surpreendidos pelas notícias nos jornais matinais do dia seguinte. Mas quanto aos presentes lá na festa, muitos estavam distraídos e alheios às discussões do casal. Assim, confundiram o barulho dos disparos da arma com fogos de artifício. Segundo vários desses convidados dos noivos, que deram depoimento ao chefe de polícia que cuidou do caso, Chatu, o noivo, abusou das bebidas durante a festa. E em determinado momento, perto da meia-noite, quando ele estava muito embriagado já, ele começou a discutir com a esposa, que tinha acabado de casar. O chefe de polícia que esteve no local conduzindo ali as investigações afirmou que testemunhas relataram que o casal teve um bate-boca sobre assuntos privados. O Chatu então fez o impensável. Ele estava muito bravo, furioso, então ele foi até o carro para pegar a sua arma e depois ele voltou para a festa, onde ele protagonizou um ataque que deixou 5 mortos. Olha só, o Chatu tinha comprado essa arma aí 1 ano antes, em 2022. E parece que essa aquisição aí dessa arma e também de munições no ano anterior não provocaram preocupações nas famílias do casal, dado o histórico profissional do Chatu, que antes tinha atuado como guarda florestal ou guarda de fronteira, é dito assim nas fontes. Ele também tinha sido do exército, não é? Então, aparentemente ele tinha experiência com isso, então não foi um movimento ali na vida dele que causou certa desconfiança. Muito bem, na festa morreram a noiva, a mãe e a irmã dela, também um convidado da família, e além deles, o noivo tirou a própria vida depois dos crimes. Um 6º convidado ficou ferido ao ser atingido por uma bala perdida e precisou de cuidados emergenciais pela seriedade dos ferimentos. A discussão lá durante a recepção estava relacionada, segundo é relatado, com as inseguranças emocionais do rapaz, por causa da sua deficiência física. Ele havia declarado abertamente que temia que futuramente a sua esposa o trocasse por outro homem. Quem estava presente lá no evento festivo para comemorar com o casal, aquele que seria um dos momentos mais felizes das suas vidas, não é? Jamais vai se esquecer dos 5 corpos caídos ali na pista de dança, nem das equipes de emergência pouco depois colocando esses corpos em sacos para transportá-los. Uma cena que nem nos filmes de terror mais trashes a gente já viu, não é? Um momento assim contrastante
alegria plena para uma tragédia, uma tristeza desesperadora. Como todos podem imaginar já, o choro tomou conta ali do lugar, né? Ele pegou o riso que estava vendo ali e espancou ele para longe. A decoração de casamento ficou toda espalhada ali no chão do local e tudo, as flores, todas as decorações estavam todas contaminadas pelas poças de sangue. Inúmeras fotografias e filmagens registraram detalhes das cenas e também repercutiram no mundo todo. Aos familiares totalmente inertes pelo choque, ficou depois a pesarosa tarefa de sepultar os seus mortos sem entender nada. Pois é, pessoal, nesse primeiro caso aí, aparentemente, né, se correlacionou o fato dele ter cometido essa chacina com problemas emocionais dele, né? Ele já era inseguro. E aí, não sei por que ele chegou até a data do casamento e ali teve essa virada de chave aí, onde ele matou a noiva, a mãe da noiva. Enfim, cometeu essa barbaridade aí. Muito provavelmente ele já estava, né, carregando essa emoção aí de insegurança há muito tempo, né? Ali foi só o estopim, o ápice por alguma coisa que ele deve ter visto, ouvido e interpretou errado de repente, né? Porque quando as pessoas já estão criando situações na cabeça, muitas vezes sem nenhum embasamento factual, real, basta uma outra coisa mal ouvida, as palavras que soam mal, né, naquele momento, a pessoa explode, né? Porque ela fantasia realmente uma coisa que não existe. E assim, como a gente não tem muitos detalhes desse caso, pressupõe-se deve ter sido isso que aconteceu, né? O Chateau já estava sobrecarregado com as emoções que ele mesmo talvez criasse em função aí da sua autoestima em relação à perna ali e tudo mais. Apesar de que ele era nacionalmente conhecido, né? Por ser um atleta paralímpico. Então, complexo, né? Mas, infelizmente, pessoas inocentes acabaram pagando por tudo aquilo que estava, né, dentro dele. Após esse relato, então, tailandês, ali do fim do ano de 2023, nós vamos conhecer outra história, muito triste igualmente, mas que aconteceu aqui no Brasil, precisamente em Pernambuco, em dezembro de 2010. Os fatos aconteceram em Camaragibe, na Grande Recife, durante a festa do casamento do supervisor de vendas Rogério Damascena, de 29 anos, e a sua noiva, a advogada Renata Alexandre Costa Coelho, de 25. Além de advogada, a moça era defensora pública no município de Amaragi, a 100 quilômetros de Recife. O casal tinha celebrado a união civil 1 ou 2 dias antes. Mesmo que o relacionamento fosse estável e parece que ambos eram muito felizes juntos, as investigações posteriores, né, ao acontecimento dos crimes seguiram a hipótese de infidelidade conjugal. E isso ocorreu porque sempre é uma possibilidade em casos de assassinatos entre marido e mulher. Mas já já eu falo mais sobre as investigações. Agora eu preciso dizer que após a tragédia, que fez 3 vítimas fatais, o advogado da família da noiva, o Dr. Isbelo Oliveira, mencionou que o Rogério era uma pessoa bastante ciumenta, que ele desconfiava exageradamente das pessoas, tanto de estranhos quanto de conhecidos. Partindo desse fato, criou-se então a teoria de que o crime seria motivado por uma crise de ciúmes. A complexidade do caso estava toda relacionada ao fato de Rogério ter atirado em Renata, de 25 anos, como vimos, sua esposa, e também em Marcelo Guimarães, de 40 anos, seu amigo, chefe e padrinho, e também nele próprio. Um disparo na cabeça auto-infligido. Muitas vezes, pessoal, crimes que envolvem homens e mulheres que possuem um relacionamento afetivo, como os noivos Rogério e Renata, são marcados por ações impulsivas, ou seja, algumas ações meio malucas ou impensadas que acabam chegando aos noticiários na forma de crimes. Porém, a polícia não considerou os acontecimentos como resultado de um impulso. Muito pelo contrário. Para o delegado João Brito, que registrou o flagrante no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, essas mortes foram premeditadas e o momento escolhido aconteceu com muita antecedência. Essa conclusão foi elaborada a partir dos depoimentos de testemunhas que relataram que o Rogério, em determinado momento da recepção ali da festa de casamento, anunciou que todos teriam uma surpresa. Porém,
A festa transcorreu normalmente até o momento em que o noivo se dirigiu ao estacionamento, até a caminhonete supostamente do pai dele, e retornou armado. Mais tarde, essa caminhonete aí, onde supostamente a arma ficou escondida até ser utilizada, e o carro do noivo foram levados para serem periciados. Quanto à arma utilizada, supostamente uma pistola calibre 380, muito estranhamente ela desapareceu. Pois é, pessoal, após os assassinatos da Renata, Marcelo Guimarães e do tiro auto-infligido, a arma simplesmente desapareceu. Isso poderia indicar a participação ou acobertamento de um terceiro, não é? Ou quem sabe, apenas um furto. Alguém que viu a arma sendo largada ali poderia ter se aproveitado, né? Se aproveitado da oportunidade ali do momento para subtraí-la da cena do crime. Sendo assim, alguém bem desequilibrado, penso eu, e perigoso também, ficou impune, né? Você acabou de presenciar ali uma chacina terrível, e aí você vê a arma caída ali, todo mundo em pânico, gritando, deve ter sido uma cena pavorosa, não é? Você vai lá e pega. Muito estranho, não é? De acordo com a polícia civil, a pessoa que escondeu ou descartou a arma poderia ser indiciada pelo crime tipificado como ocultação de arma de fogo, mas o delegado informou que já tinha solicitado à administração do condomínio onde estava sendo realizado o casamento as imagens das câmeras de segurança. E a festa de casamento, pessoal, aconteceu no condomínio Casa Grande de Aldeia, onde morava um dos irmãos da noiva, mas nós não temos certeza se foi o mesmo irmão de Renata que ficou ferido ou se seria o irmão mais velho da vítima. De qualquer maneira, essa quarta vítima passou por atendimento emergencial no Hospital Santa Joana e posteriormente foi liberado. O atirador, o Rogério Damascena, não teve morte imediata. Ele chegou a ser internado no Hospital de Restauração, mas não resistiu aos ferimentos e teve morte cerebral declarada. O enterro do corpo dele aconteceu no começo da tarde do dia seguinte, segunda-feira, no cemitério de Santo Amaro, mesmo local onde o corpo da Renata foi sepultado na véspera. O velório do corpo de Marcelo Guimarães ocorreu em outro local, no cemitério Morada da Paz. Todos os convidados que presenciaram a cena bárbara, amigos e familiares, não tiveram condições de responder aos interrogatórios nas primeiras horas após o crime. Posteriormente, alguns fragmentos de conversas e depoimentos foram surgindo nas reportagens, tanto que Lúcia Helena Coelho, irmã da noiva, afirmou que não existia a menor hipótese do crime passional. Ela, porém, não estava mais na festa quando os crimes aconteceram. Nas palavras da Lúcia Helena, ela disse o seguinte, abre aspas, o crime não teve nada de passional. Minha irmã era uma pessoa maravilhosa, que amava e queria ser amada. Ela estava feliz. A festa estava linda. A família dele adorava ela e está sem entender nada. Ele, Rogério, se revelou um psicopata que enganou a família inteira, matou o melhor amigo dele, seu chefe, que estava lá como padrinho de casamento. Rogério não teria motivos para cometer o crime. Minha irmã era uma menina muito pacata, não havia motivo para um desfecho trágico desses. Fecha aspas. O delegado Joselito do Amaral, responsável pelo caso, tinha a expectativa de desvendar a motivação dos assassinatos e concluir todo o inquérito em poucos dias. Seriam ouvidos também os funcionários do condomínio e outras pessoas contratadas para trabalhar na festa. Para muitos que conheciam o casal, o perfil do Rogério era o de um cara tranquilo, porém, essa não era uma versão unânime dos fatos. Outras versões começaram a aparecer sobre ele. Por exemplo, alguns relatos da família e de pessoas ligadas à noiva definiram o homicida como uma pessoa aparentemente calma, mas com rompantes de ciúmes. Gente, não tem como ser assim do nada, não é? Vocês não concordam? Alguma coisa vinha ali tomando proporções incontroláveis na mente do homem. E muitas vezes, como nós sabemos, nem são fatos, são imaginações, como pode ter acontecido no primeiro caso que eu contei aqui pra vocês. Mas é claro que eu tô falando aqui como um leigo, né, fazendo uma especulação, e nem especificamente também sobre esse caso. Apenas aqui propondo uma reflexão, né, com base em tantos outros casos parecidos. Acaba que sempre tem alguma coisa que vai escalando até chegar no ponto irreversível.
Mas voltando aqui aos fatos, foi até mesmo relatado um episódio anterior, uma reunião entre amigos que ocorreu alguns meses antes, desses crimes aí no casamento, quando o Rogério teria discutido e chegado a empurrar o marido de uma sobrinha da Renata, achando que o homem estava flertando com ela. Por causa dessa história, a tal sobrinha e o esposo dela nem teriam comparecido ao casamento da tia. Meses depois, eles estavam novamente em uma roda de amigos e Rogério pediu para ir embora. Logo depois, dentro do carro, supostamente ele teve um acesso de ciúmes. Ainda mais, uma amiga da faculdade de Renata, que pediu para permanecer anônima, disse que a moça tinha compartilhado com algumas pessoas mais íntimas dela que o noivo tinha um gênio horrível. Por conta disso, 2 anos antes, em 2008, Rogério e Renata teriam até terminado o relacionamento durante alguns meses. Outra colega de faculdade de Renata confirmou essas informações, relatando que a amiga assassinada tinha contado para algumas amigas que o noivo era ciumento e que ele até mesmo cobrava ciúmes da parte dela. Supostamente, quando a Renata estava no carro com ele, ela nem podia olhar para os lados. A polícia investigou o caso, ouviu testemunhas, mas admite não conseguiu encontrar uma explicação para a tragédia. E nós também não encontramos nada sobre as câmeras lá de vigilância do local onde aconteceu a festa, sobre quem poderia ter escondido a arma, tá? Quanto à hipótese de traição de um triângulo amoroso aí que estaria acontecendo, esta foi descartada por amigos e familiares dos 3 envolvidos, Rogério, Renata e Marcelo. Ainda circularam informações sobre Rogério estar passando por tratamento psiquiátrico na época do casamento, mas não apareceram mais detalhes sobre isso, que possivelmente apenas a família dele poderia confirmar ou não. Ou seja, mesmo que o ato criminal indicasse um grave transtorno mental, uma vez que não havia motivação passional, todas as alegações não passaram para o campo das evidências. Nada pôde ser comprovado. Uma vez que as informações noticiadas meio que pararam, por aqui, as dúvidas permaneceram. Então, caso alguém, inclusive, que seja da região onde ocorreram os fatos, tenha novos elementos para acrescentar, por gentileza, compartilhe nos comentários, pois nós, aqui do canal e também, creio eu, todo mundo que está acompanhando esse episódio gostaria muito de saber se houve um desfecho para tudo isso. E é aquela história, pessoal? Tem investigação que avança rápido demais só com evidências circunstanciais, provas circunstanciais, e tem outras que, seguram demais. Como a gente viu no primeiro relato lá, o tailandês, o excesso de bebida revelou ali as complexas angústias existenciais que o homem tinha dentro de si, Por isso, inclusive, ele cometeu os múltiplos assassinatos e logo na sequência deu fim à própria existência. Apesar, obviamente, da cultura tailandesa ser muito diferente da nossa, ainda assim, nós arriscamos dizer que Chatu, o noivo lá do primeiro caso, deveria ter recebido um acompanhamento de um psicólogo após o acidente, onde ele perdeu uma das pernas. Quanto ao caso ocorrido aqui no Brasil, em Pernambuco, há 14 anos, nós sentimos muito pelo ocorrido. E saber as motivações, se é que elas existiram, serviria para nossa reflexão, e talvez prevenção da ocorrência de tragédias similares. Penso eu que pode não haver motivação concreta, aquele negócio passional, um gatilho ali que aconteceu naquele momento, que, possa se provar, inclusive, mas certamente existia muita coisa ali, né, nos pensamentos, né, na insegurança do assassino, ali no seu poder, na sua situação de controle, né, se a namorada até então não podia nem olhar para o lado dentro do carro, mostra uma insegurança assim terrível, não é? E o ciúme, né, como eu mencionei, quando ele não é controlado, não se busca tratar não só a causa, né, mas as ramificações que ele causa dentro do psicológico da pessoa, ele vai se tornando uma bomba relógio, um monstro vai surgindo ali dentro da cabeça e a pessoa às vezes não consegue discernir, né, o que é fato e o que é imaginação. E assim, essa insegurança vai criando um monstro, né, um pensamento monstruoso que infelizmente às vezes culmina em uma tragédia lamentável e chocante, como foram essas que eu contei aqui hoje para vocês. 2 casos criminais bastante raros nesse universo que conhecemos, pois as mortes de noivas pelas mãos de seus maridos recém-casados certamente é um evento trágico e absolutamente inesquecível, né, para as pessoas que estavam lá. Mas e vocês, pessoal? Queria saber a opinião de vocês. Vocês acham mesmo que
sobre isso que eu falei, de ficar se criando um monstro dentro da cabeça pela imaginação e a pessoa deixa de distinguir, né, a realidade de alguma coisa que ela tá criando, que não existe. Será que é por esse caminho aí? Ou aconteceu uma outra coisa, de outra origem, hein? Gostaria muito de ouvir aí as hipóteses de vocês, né? Porque são muitas, apesar de todas elas, né? Se a gente pensar aí da análise forense, né? Investigação, psicologia investigativa, todas elas, creio eu, que vão calcar por esse lado aí da construção de uma insegurança, de um ciúme doentio, que chega num momento que uma coisinha de nada se transforma num monstro e ali se dá o start, né? O gatilho, o ensejo para o cometimento de crime ou crimes. Falando isso porque, né, se fosse só uma coisa ali totalmente passional, a pessoa pode até ter ciúme, sabe? Um ciúme ali normal, controlável, aquela coisa corriqueira. E aí acontece alguma coisa assim muito séria, né? O cara pega em flagrante ali a mulher. Aí sim, né? A pessoa que também não tem um emocional muito educado acaba cometendo crime também, né? Porque ele ultrapassa aquela linha ali que separa as pessoas da normalidade daquelas que, né, transcendem a qualquer normalidade, como eu disse. Mas nesses casos não me parece que foi isso, né? Parece que a coisa já vinha crescendo há muito tempo ali. Inclusive nesse segundo caso tem o fato de ele ter feito aquele anúncio na festa lá, né? Vocês vão ter uma surpresa, que mostra ali uma premeditação, né? Já mostra uma raiva ali enrustida há algum tempo, não é? Aí o cara planejar tudo isso pra fazer no casamento é um negócio assustador, pessoal. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês, como eu disse lá. Espero que vocês tenham apreciado o nosso trabalho de hoje. Muito obrigado pela companhia, um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.